Zana Costenaro. Uma hora e 1 minuto, 29 graus. A você uma excelente tarde de terça-feira, uma ótima semana. A gente te faz companhia aqui até as 2 horas da tarde, nessa hora num oferecimento de Nativo Topografia e Assessoria Ambiental e também Agroleite. E chegou uma hora super importante, é hora de trazermos aqui o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento de Centro de Diagnóstico, nova ressonância magnética do Centro de Diagnóstico. Agende seu exame pelo fone WhatsApp, anota aí, 33 42 92 92. Centro de Diagnóstico que atende a toda a região com vários exames, né? 33 42 92 92. E nessa tarde de terça-feira, a gente tem a honra de receber aqui a treinadora mental Silvane Ganser Agostini, porque hoje a gente quer falar de um assunto super positivo, que faz bem para a nossa parte pessoal, para a nossa parte profissional, é como ter uma mentalidade vencedora. Seja bem-vinda, Silvane, boa tarde para você. Boa tarde, Rosana, boa tarde a todos quem estão ouvindo a gente aqui através da tua rádio, e é um prazer sempre estar aqui. Agora me diz uma coisa, Silvane, o fato da gente pensar positivo tem relação com ter uma mentalidade vencedora? Também porque na verdade, quando você tem uma postura corporal, fisiológica, assim, quando você abre o peito, quando você olha no olho, isso já demonstra, né, você já dá um comando, na verdade, para a tua mente. E, na verdade, quando você pensa positivo, não é só o pensar positivo que vai fazer a coisa fluir. Mas, em vez de pensar assim, aqui está um caos, aqui está uma bagunça, estou estressado. Se você começa a ter um direcionamento, você começa a ver os fatos de uma outra perspectiva, e aí você não fica vendo como um problema, e sim a solução que você pode chegar para isso. Às vezes a gente é tóxico para a gente mesmo, né? Com certeza, com certeza. Quando a gente não tem, assim, uma clareza emocional, a gente fica tóxico com a gente mesmo. E a gente tem aquela cobrança interna muito grande. E essa cobrança interna, ela às vezes não faz você ver o emocional realmente como ele é. E você acaba somatizando. Então, tu começa só a ver problema. É como eu sempre falo assim, a gente começa a ver bolinhas pretas e só vê bolinhas pretas, porque aí vai se multiplicando os problemas. Quando você começa a ter uma clareza emocional, por que eu estou sentindo isso agora? O que eu faço com isso? No momento que você tem essa clareza e você começa a se questionar, aí tudo muda, e muda também a visão de mundo. Agora, o autoconhecimento, então, é importante nesse caso para você entender o seu momento, como você é, o que você gosta, e também para conseguir projetar, né, o seu propósito. Com certeza. Para mim, eu acho que até tem uma palestra que fala autoconhecimento é a chave que destrava. E é realmente, porque se você não sabe o porquê você fica triste, o porquê você se põe para baixo, porquê que você se sente inferiorizada, você vai ter atitudes, vai ter ações que também vão te diminuir. É que nem a comparação, né, Rosana? Tu compara alguém, ou se compara alguém, a grande tendência é sempre se diminuir. Nunca é, eu gostaria de ser como a Rosana. Tá, daí o que a Rosana tem? Se eu começar a olhar assim, qual é o comportamento da Rosana, o que ela faz, qual é a forma como ela fala, qual é o posicionamento dela, e eu posso modelar isso e me tornar uma pessoa não parecida contigo, porque a gente é um ser individual, mas eu posso ter resultados semelhantes aos teus. Agora, quando eu me comparo, eu me diminuo, e se eu me diminuo, eu não tenho força para chegar onde eu quero chegar. A gente tem que usar as coisas boas que a gente vê como inspiração para a gente no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, para que a gente possa se projetar para frente e para ter realmente vencer na vida, né? Como ter uma mentalidade vencedora é o tema hoje da nossa pauta, né? Agora me diz uma coisa, Silvane, no nosso dia a dia,
a gente já falou de algumas dicas importantes, né? Como o fato de olhar positivamente, entender o nosso momento, se autoconhecer, mas e como a gente pode projetar essa mentalidade vencedora? Quando a gente começa a ter foco, a ter clareza, o que eu faço, por que que eu estou fazendo isso? O que que eu estou fazendo? Por que que eu estou buscando isso na minha vida? Porque eu faço o que eu faço, né? Você sabe que tem Então, muita gente que diz que tem dificuldade de entender qual é a sua meta. Assim, eu não sei o que que eu quero. Uma pessoa que não sabe o que quer, ela tem como ter uma mentalidade vencedora? pode ter, mas é mais difícil, né? Mais difícil porque se você não tem clareza do teu propósito, da onde você quer chegar, é que nem um jardim. Se você tem um jardim, ele está cheio de flores, mas tem lá no meio ervas daninhas, tem medos, tem inveja, tem insegurança, tem um monte de coisa que nasce ali no nosso campo mental. Se você não tem clareza do que você quer, você pode ir lá e tirar as flores. Agora, se você tem clareza, você vai lá e você tira aquilo que está prejudicando. E isso que eu me refiro ao autoconhecimento. É quando você olha para aquilo e você diz, poxa, mas isso não está me fazendo bem. Por que que eu estou repetindo esse velho padrão? Porque, na verdade, tudo é um padrão mental. Tudo Uhum. está dentro de nós. E a gente tem lá dentro armazenado e vem para fora aquilo que está dentro de nós. Então, às vezes, eu repito automaticamente. E não é porque eu quero repetir, mas eu repito as mesmas citações, os mesmos pensamentos, as mesmas palavras e eu acabo tendo os mesmos resultados. Agora, como fazer essa transformação acontecer? É porque ela não pode ser de uma hora para outra. A gente adoraria, né, Silvane? Ah, hoje eu tenho várias coisas na minha mente, vou tirar todas elas, amanhã eu sou uma nova pessoa. Mas não é assim que funciona, né? Como é que a gente trabalha isso? Por isso que a gente trabalha muito treino mental. Quanto tempo isso leva, digamos assim? Para você construir um novo pensamento, um novo hábito, segundo Maxwell, ele fala que você leva de 21 a 30 dias. Uhum. Então, se de 21 a 30 dias você repete, mesmo assim, eu só estou fazendo brincadeirinha. Mas se você repete, isso vai se tornando uma grande realidade. Você acaba repetindo depois um padrão. E depois que você tem ele automático, né? Você aí precisa parar, aí que é o mais difícil. É você parar, se questionar e se dar conta e começar com cuidado, com consistência, sabe, com exercícios diários para você chegar a um novo patamar. É mais difícil quando já está implantado dentro de nós. E isso pode vir lá muito distante, né, da gente, ainda como informações culturais, né, como vida intrauterina, como processo de nascimento. Então, a gente tem que estar muito vigilante ao nosso pensamento, porque o pensamento, ele te leva a um sentimento, esse sentimento vai para uma emoção e o nosso subconsciente, ele aceita o negativo e o positivo. Então, ele não sabe se está fazendo bem ou mal para você. Ele simplesmente acata o que você está colocando. E depois que ele se formou lá dentro, que ele está lá dentro de você, você acaba achando até que é uma grande verdade. Então, você começa a ter os resultados e você começa a dizer, bah, eu não estou feliz com esse resultado. Todas as situações se repetem na minha vida. Mas o que, que eu estou fazendo para tudo se repetir? Então, muitas vezes eu vejo pessoas que falam, mas sempre foi assim. Minha Uhum. mãe já era assim, meu pai era assim, lá em casa pensa assim. E também tem a questão de você, às vezes, não querer desagradar o outro. Ai, muita gente tem esse problema, não consegue nem dizer não, né, Exato. para outra pessoa ou enfim, isso é muito complicado, né, você, realmente fica se autossabotando das suas vontades. Uhum. E muitas vezes assim, ai, meu pai me ensinou isso. Eu tenho um amor infinito por ele. Eu não vou trair a memória dele, entende? Porque parece que eu, desfazendo disso, eu estou desrespeitando ele. E essa é uma questão mental também. Então, assim, talvez ele fizesse daquele jeito, porque ele sempre fez assim e ele acreditava estar certo. Agora, com a evolução do ser humano, com a evolução da espécie, com a evolução do nosso dia a dia, a tecnologia que está ali presente hoje, não quer dizer que você está desfazendo ou menosprezando aquilo que era importante. Então, às vezes, essa trava está dentro da gente. Talvez, e muitas vezes, inconsciente. Pois é,
Nesse caso, pensando dessa maneira, né, a gente sabe que a formação mental não é só da gente, ela é carregada, né, como você disse, através desses ensinamentos dos nossos familiares, a convivência que tivemos, né, e isso tudo vai se instalando no nosso mental. Agora, essa mudança só depende da gente? Porque muita gente também culpa o entorno, né, Silvane, culpa o meio ambiente que vive, as coisas parece que não dão certo no seu entorno. Como é que a gente pode avaliar isso? Depende de mim, depende do entorno, depende prioritariamente só de mim? Depende da gente. Toda mudança, ela é interna. E quando você muda internamente, tudo ao teu redor tende a mudar. Mas você tem que tomar consciência e querer mudar, né? Tem muitas pessoas que chegam e me dizem assim: ai, Silvane, a minha filha deveria estar aqui, o meu marido deveria fazer não sei o quê. Mas acontece que a primeira mudança é da gente. E às vezes mudar dói. Então toda a responsabilidade tem que ser nossa. Nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nós estamos colhendo, dos nossos resultados, da nossa vida, de tudo que nós escolhemos, porque é uma escolha diária. Tu escolhe todo dia tu tem uma situação, tu vai escolher que resposta tu vai dar para aquela situação. E é para você mesmo isso, né? Então, quando tu passa a olhar, eu sempre falo assim, a olhar para o outro, a ver o que o outro pensa, o que o outro faz, você consegue perceber que a tua vida também pode ser diferente. Eu estava agora esse final de semana numa reunião, assim, tinha muitas pessoas, e eu comecei a observar como as pessoas bem-sucedidas, elas pensam. E gostei, assim, do que eu vi, porque eu já, há muito tempo, sempre, desde criança, eu sempre admirei muito pessoas empreendedoras, né? Aquela mentalidade empreendedora, aquela pessoa que... Coragem, né? que vai, que vence, que faz. E então eu estava observando assim, nossa, ela não perdia tempo com nada, não, de coisinhas pequenas. Era assim, era um assunto sempre relevante, sempre eu estava aprendendo. E eu gostei muito de ter vivido isso. Por isso que diz, quando você quer, como que diz o ditado, me diz com quem você anda e eu te direi quem és. Porque às vezes a gente quer ter aquele comportamento, a gente quer ficar em casa de boa, a gente quer ficar tomando, né, não digo que está errado, uma cervejinha, mas aí eu não vou estudar, eu não vou ler, eu não vou buscar. E aí, eu estou reclamando de quem foi lá e fez, então eu tenho que olhar para isso. Mas se eu fizesse a mesma coisa, se eu, ao invés de ficar só em casa, curtindo o final de semana, que é gostoso demais, né? Mas Sim. se eu ficar assim, eu tiver uma disciplina, eu vou ter um tempo para ler, para aprender outra língua, para mesmo Para para descansar olhar para também, mim né? mesmo, né? Como é que vai ser a minha vida? Qual o resultado que eu vou ter? Então é muito interessante, eu acho assim, eu acredito muito que toda pessoa ela tem o poder de mudar. Às vezes ela não para olhar para si mesmo, sabe? Ela não para olhar, mas é possível. Claro, dói, sim. Tem que deixar certos hábitos? Tem. Tem que ter um treino? Sim. É que nem ir para academia. Tu não vai para academia uma vez e fica musculosa. Tu tem que ter uma sequência, tu tem que ir, tu tem que fazer. É bom de ir? Nem sempre é tão agradável, Exato. mas é preciso. Pois é, você falou que tem vários passos, né, que a gente tem que ir devagarinho, trilhando esse caminho para essa mentalidade vencedora. Agora, as pessoas, elas possivelmente chegam para você, né, assim como chegam para profissionais que trabalham com essa parte mental e dizem assim, não, eu quero ter sucesso profissional, eu quero ganhar dinheiro, né, e quer que isso seja muito instantâneo. Então, é de passo em passo para que se possa conseguir, digamos, essa mentalidade vencedora. Porque mentalidade vencedora também é relativo, né? Essa palavra mentalidade vencedora. Cada um entende o ser vencedor de uma maneira diferente, não é mesmo? É porque, na verdade, a mentalidade vencedora não é o que você tem de resultados, né? O que você ganhou, né? Mas é o que você decide fazer. É como você decide olhar, como você decide fazer as coisas, o que é importante para você. De repente, importante para você é ter um filho.
Para mim, seja ter um carro, uma casa, estar palestrando para grandes grupos, né? Trabalhando com várias empresas, mudando a mentalidade das pessoas, que esse é meu propósito, é transformar para viver melhor. Então, assim, cada um tem, e o mundo ele é dinâmico e cada um tem a sua necessidade. Mas então eu preciso olhar para mim e saber se eu tenho a direção que eu quero nas minhas mãos, se eu estou comandando a minha vida ou se eu estou deixando me levar pelas minhas emoções, pelo que os outros falam, porque eu acho que tudo é uma análise, um ajustar e um caminhar, né? Para que eu estou fazendo isso? Isso não me leva a nada, não gosto disso, não quero isso, não estou gostando dos resultados que eu tenho. Tá, então como é que eu posso pensar, o que eu posso fazer para ter qualidade de vida, para ter um relacionamento saudável, para me dar bem com as pessoas e me sentir bem, que eu acho que o mais importante é você estar nessa caminhada se sentindo maravilhosamente bem. Então realizado, é isso, né? É isso. Eu acho que nas empresas, muitas vezes, as pessoas dizem, bah, aqui é um caos, um estresse violento, não sei o quê. Pá, o que você pode fazer para mudar isso? Começando por você. Porque é isso que, quando você começa... As pessoas costumam culpar sempre o outro, né? Sim, é mais fácil. É muito mais fácil você achar culpados e você não olhar para os teus próprios desafios e superar esses desafios, né? Com certeza. Silvane, adorei nosso papo. Eu sei que a gente passaria a tarde toda falando sobre todos os gatilhos possíveis, né, para a gente ter uma mentalidade vencedora, mas é importante que o pessoal também te procure, né, que você atende. Explica para a gente onde é que você atende, seus contatos, tem rede social? Tenho, sim. A minha rede social que eu mais uso é o Instagram. Então, é @SilvaneGanzerAgostini. Meu contato é 54, uma sequência de 59s, 4130, que é bem facilzinho, né? E eu atendo na mentoria individual, eu atendo aqui bem pertinho da rádio, né? Ali no 810, na Padre Capuchinho, 810, na segunda andar, em cima do auditório da paróquia. Então, eu atendo aqui pertinho e eu trabalho muito. Palestras, treinamentos, workshops, imersões. E eu acredito, assim, que quem ainda não tem certeza do que quer, pode sim e deve procurar ajuda para poder ter uma direção. Com certeza. Silvane, adorei. Um grande abraço, tudo de bom. Muito obrigada, Rosana. Agora, 1h18, a gente vai para um break comercial para salientar os nossos parceiros do horário. Daqui a pouquinho a gente está de volta e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esporte aqui, especialmente sobre o ginásio municipal Jatir Francisco Foreste, porque ele está passando por obras e a gente vai saber a que passo estamos também nessas obras. Já já por aqui. Agora, 1h18. Tua rádio. Mais uma safra de silagem se inicia e a AgroLeite tem ofertas especiais em lonas, barreiras de oxigênio, inoculantes, entre outros produtos para garantir maior qualidade da silagem. Venha conferir as condições e preços especiais que a AgroLeite preparou para você. AgroLeite, em Marau, na Avenida Presidente Vargas, 1449. Fone WhatsApp 3342-2905. O prazo para o georreferenciamento de imóveis rurais foi prorrogado. A Nativo Topografia e Assessoria Ambiental é sua parceira ideal para regularizar sua propriedade com segurança e confiança. Há mais de 37 anos no mercado, somos a referência em topografia, georreferenciamento e assessoria ambiental especializada. Fale com a Nativo 3342-5910 ou 99926-7869. Nova ressonância magnética do Centro de Diagnóstico. Agende